Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas novamente a mais um episódio da Rede Luna. A Rede Luna é uma plataforma que busca transformação social através do diálogo, através da conversa com mulheres incríveis, como a nossa convidada de hoje, Cris Monteiro. A Cris Monteiro foi eleita vereadora da cidade de São Paulo nas eleições de 2020, teve mais de 18 mil votos. E, na verdade, a Cris nunca foi política. Ela tem uma experiência, uma vasta experiência no mercado financeiro. Trabalhou durante 30 anos aí em grandes corporações financeiras, em grandes bancos de investimento, ocupou cargos de liderança, então tem muita experiência para compartilhar conosco. Espero que vocês gostem. Cris, obrigada pelo seu tempo, pela sua agenda vereadora. É uma honra conversar com você depois dessas eleições, né? Desse trabalho tão bonito, dessa campanha tão especial e inspiradora que você foi promoveu. Maravilhoso. Obrigada a vocês, é um prazer. Eu estava louca para falar com a Rede Luna. Linda. Eu ficava pensando, que horas vai ser a minha hora? Vamos lá, vou te pedir para se apresentar. Você está bem acostumada, ainda está bem treinada da campanha. Super. Se apresenta aqui para a mulherada da Rede Luna. Quem é a Cris, sua origem? Dá para ver pelo sotaque que ela não é paulista. Isso, um pouquinho da sua trajetória profissional. Tá bom. Bom, eu sou a Cris Monteiro, eu sou nascida no Rio de Janeiro, e tem gente que nota meu sotaque imediatamente, tem gente que não nota nunca. Então, quando eu falo que eu sou carioca, a pessoa fala, nossa, é mesmo? Enfim, nascida no Rio de Janeiro, mas, como eu dizia na minha campanha, eu escolhi São Paulo. Eu já vivo aqui há 30 anos, essa é a cidade que eu escolhi para passar o resto da minha vida. Eu nasci numa família de baixa renda, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era taxista, então tem aquela típica história de superação. Com muito, muito esforço, eu cheguei a diretora desses grandes bancos americanos de investimentos. O que aconteceu? Como foi essa trajetória, né? Eu tive uma doença autoimune quando criança e eu perdia todos os meus cabelos. Então, naquela época, quando eu era criança, a criançada brincava nas ruas. Né? Não tinha televisão, Cartoon Network, iPad, tablet, nada disso. Então era rua, era peteca, bola, esconde-esconde, tudo isso. Mas eu era uma criança muito estranha, sem cabelos, eu não queria brincar, porque as crianças faziam bullying comigo, então eu ficava muito entristecida. Meus pais, sem saber o que fazer com aquela criança esquisita, estranha, me deixavam estudando dentro de casa. Então eu digo o seguinte, a educação salvou a minha vida. E a melhor coisa que aconteceu para minha vida foi não ter cabelos. Incrível falar isso hoje. Olha, gente, né? Foi a melhor coisa. Enfim, uma criança muito estudiosa, muito disciplinada, muito ensimesmada, muito tímida, muito observadora, me ajudou muito no mercado de trabalho. Meu primeiro emprego foi de recepcionista, paguei a minha faculdade, estudava à noite, pegava o ônibus para casa, muito ambiciosa também, queria muito encontrar meu lugar ao sol. Trabalhei. Não foi fácil. Né? Não foi nada fácil, muito pelo contrário, porque na época em que eu estava ascendendo na carreira, não existia essa discussão sobre a mulher no lugar de poder. Então eu não tinha parceiras, eu não tinha discussões, eu nem sabia, nem passava pela minha cabeça essa questão. Então era muito intuitivo. E era na base mesmo da briga, da luta, como eu digo, o mato era alto, todos os meus chefes, aliás, foram homens, e eu sou muito grata a esses homens todos. Né? Então, assim, eu não tenho esse bode, o homem é isso. Não, eu devo muito ou quase tudo, obviamente teve minha força do trabalho, aos meus chefes homens que reconheceram o talento em mim, me promoveram, me ajudaram, me deram coach e me incentivaram na carreira. Claro. Mas é mais difícil quando você não tem uma referência feminina ali, né? Para você seguir, se inspirar. Tanto é que mulheres da minha faixa etária, da minha geração, e aconteceu comigo, eu admito, a gente emulava muito o comportamento masculino. Sim. Eu sempre fui uma mulher feminina no meu visual. Sempre gostei de me arrumar, de ficar bonita, mas eu tinha um comportamento mais combativo, mais agressivo, mais abrasivo, porque é muito inconsciente, Bel. Você vê os homens com esse comportamento lá em cima, você quer chegar lá, você fala, é assim que se faz. Então você emula aquele comportamento. Até eu me dar conta e a chave mudar, durou muito tempo. Né? Custou muito tempo. E custou psiquicamente de mim. Pois dá-lhe terapia, né? Dá-lhe terapia. Eu faço terapia há 88 anos. Outro dia eu ouvi uma convidada nossa dizendo, eu não quero ter que usar salto alto para ser respeitada no ambiente profissional. Né? E você, então,
teve uma dupla dificuldade, porque eu não acho que hoje as gerações já estão mais conscientes, as novas gerações estão um pouco mais conscientes dessa desigualdade de gênero mesmo. E dessa dinâmica, né? Eu acho que as mulheres... Eu encontrei, a gente vai falar de política daqui a pouco, mas eu encontrei uma estrada pavimentada. Né? Eu nasci numa sociedade votando. Né? A gente vai falar um pouco disso. Né? Então, assim, eu quando fui votar a primeira vez, eu não pensei naquilo, porque eu já encontrei um mundo transformado por mulheres que lutaram pelo voto. Essas moças que estão começando agora, as mulheres mais jovens que eu, elas já encontram também uma estrada pavimentada por mulheres da minha geração. Então a gente, né, meio que baixou o mato um pouco. Falta muito. Falta muito, mas é diferente quando eu tinha 30 anos, né, 20 anos, 30 anos, 40 anos, onde não havia essa conversa, não existia a Rede Luna conversando com mulheres inspiradoras. Isso está muito mais forte agora, né? A gente ainda está distante de onde a gente deve chegar, já vou então entrar nos dados. A gente estava conversando aqui, Cris, conta pra gente como é que a gente sabe que existe uma baixa representatividade feminina na política brasileira. Assim, 15% das cadeiras do Congresso são ocupadas por mulheres. Você tem estados que não tem uma deputada federal representando esse estado dentro da Câmara dos Deputados. Cidade de São Paulo elegeu o quê? 13 vereadoras dentro entre 55 vereadores, 13 são mulheres, sendo que há 4 anos atrás eram 11. Quer dizer... Mas 2, é muito pouco. Muito pouco, né? Me fala como é que você enxerga quais são os fatores, Cris, que levam a gente a estar caminhando de forma muito mais lenta do que deveríamos, hein? Então, nós somos mais de 50% da população votante. Então, 50% da população mulher, por que essa mulher que vai à urna não escolhe uma outra mulher? Né? Então, fala assim... E não vamos escolher mulheres só porque são mulheres, né? Porque tem mulheres incompetentes, assim como existem homens incompetentes, tem mulheres competentes, enfim, tem de tudo ali, né? Então não é escolher a mulher incompetente, mas tem mulheres competentes. Vou sair um pouquinho, existe muito essa discussão em mulheres no conselho. Tá. Né? A discussão no mundo corporativo sobre a inclusão de mulheres no conselho fala-se o seguinte: precisamos capacitar as mulheres, tá? Para que a mulher chegue lá capacitada. Ok. Gosto dessa estratégia. A gente precisou capacitar os homens. Essas inúmeras empresas com muitos problemas, empresas de capital aberto, só homem no conselho, todo mundo tem que ser capacitado. Exato. Homens e mulheres. Mas assim, para a mulher, assim, não, vamos primeiro capacitar a mulher. Então, mesma coisa na política. Não vamos escolher... Não tem que escolher ninguém incompetente, mas existe uma cesta de mulheres competentes que podem ser eleitas. Então, e por que acontece isso? Porque é cultural. É cultural, né? Culturalmente, a gente ainda desconfia, né, de que a mulher vai fazer um bom trabalho. Culturalmente, a mulher ocupa um lugar que é o lugar do cuidado dos filhos, do cuidado da casa, do cuidado dos pais mais velhos. Né? As profissões das mulheres são profissões do cuidado, psicóloga, enfermeira, né? É o cuidado entre a gente mesmo. Você vê, você não encontra homem manicure, são mulheres. Né? Então, a mulher, ela ocupa o lugar do cuidado. E a política... Eu até estava escutando isso outro dia, né? A política é um lugar de bandidos, né? De corruptos, de não éticos. A mulher olha e fala assim, eu não quero estar lá nesse lugar. Mas esse é muito importante para alguns políticos, Bel, que essa imagem da corrupção, do bandido, do não ético, permaneça. Para deixar tudo como está. Exatamente, porque quem é ético, então, o que eu vou fazer no meio daquele? Quem com porcos se mistura, farelo come? Não quero estar lá. É conveniente, né? É muito conveniente. E a mulher, ela é mais pressionada por não estar no lugar que não é um lugar adequado para ela. E tem uma série de razões, essas são algumas delas, né? Não tem modelos inspiradores, a gente não olha e não consegue enxergar, falar, puxa, aquele é um lugar para mim, aquele lugar me pertence, posso estar lá? É mais difícil. E, Cris, e aonde a gente poderia focar a nossa atenção para mudar os problemas mais urgentes dessa questão toda? Eu sei que
É complexa a pergunta porque o problema é muito sistêmico, né? Como você fala, está dentro da política, está dentro também da autoanálise que a própria mulher faz dela, da capacidade que ela vai ter, das concessões que ela vai ter que fazer, como você fez quando você decidiu entrar na política, né? Mas aonde você enxerga que a gente deve agir como sociedade imediatamente para a gente conseguir chegar num equilíbrio um pouco mais razoável da participação feminina e masculina na política? Tá. Existem algumas coisas que a gente pode fazer. Esse tipo de discussão é muito importante. Falar e falar e falar mais do assunto, encorajar mulheres a fazer o que elas quiserem fazer, a ocupar as posições que elas querem ocupar, né? Incentivá-las, né? Encorajá-las a tomar decisões. Toda decisão implica em abrir mão de alguma coisa em prol de outra coisa, né? Fazer esse balanço. Eu, como mulher liberal, eu sou bastante criticada, a gente vai falar sobre isso, sobre a questão das cotas. Me conta, né? Qual que é a sua visão? As pessoas ficam muito aborrecidas, mas eu sou a favor de cotas como um instrumento provisório de inclusão. Não é uma coisa, mas existem dados, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial prevê, saindo um pouco da política, 250 anos separam a equidade homem e mulher na corporação. Outro dia eu conversei sobre isso e a pessoa falou assim, será que é 250 anos mesmo? Será que esse número não está muito alto? Ok, vamos diminuir esse número pela metade? 125 anos dividem as mulheres. O que acontece? A gente vem falando mais sobre o assunto e talvez amanhã não seja 250, seja 240. E claro, daqui a 10 anos não é 240, esse número vai diminuindo. Mas por quê? A gente vem falando cada vez mais do assunto, a imprensa vem tratando, nós mulheres vemos conversando mais sobre esse assunto. Então, esse número ele vai diminuindo. Não vai ser 250 anos ali parado, mas é muito tempo para a gente ficar... Vamos esperar? Não, pelo amor de Deus, a mudança está na nossa mão. Exato. Então, se bem... Claro, vamos falar assim, as cotas das candidatas, 30% das candidatas aqui no Brasil deve ser de outro gênero, né? Então, no caso, como a maioria é homem, tem que ser 30 mulheres, e a gente vai falar das mulheres laranjas, se a gente quiser entrar no assunto. Foi horrível, foi horrível. Claro que foi horrível, mas eu vou contar a minha história, eu, de certa forma, fui incentivada por causa dessa cota. Isso, né, eu já via numa transformação, o partido que eu me juntei precisava, enfim, ele ia diminuir o número de homens se não encontrasse o número de mulheres, eu vi aquilo e falei, puxa, acho que eu vou. Né? Então, eu tenho uma colega, né, no Congresso, que é a Adriana Ventura, que ela fala, eu também fui pelas cotas, e é uma mulher fantástica, está fazendo um trabalho excelente, eu espero fazer um trabalho excelente. Então, a gente precisa pensar, porque pessoas liberais como eu tenho cunho liberal, a gente acaba falando o seguinte, eu sou liberal, não posso pensar em cotas. Discorre sobre isso. Outro dia aquele seu artigo do ornitorrinco é maravilhoso, eu quase imprimi e coloquei na parede. Vou pedir, a Cris conta que ela é uma mulher, um ornitorrinco, nessa questão do diálogo da desigualdade de gênero e esquerda e direita. Conta, Cris. Porque eu não me encaixo, acabo não me encaixando. Então, eu sou aquele animal que eu tenho bico de pato, eu sou mamífero, meu pé de pato, eu tenho pelo. Eu sou uma mulher estranha no cenário político. Por quê? Se eu admito, como eu admiti aqui agora, que eu sou a favor de cotas como instrumento provisório de inclusão, toda a direita liberal fala, ela é esquerda. Eu não sou esquerda. Eu não tenho menor atração pela pauta ideológica da esquerda. Aí, por outro lado, o pessoal da esquerda me vê liberal e fala assim, nossa, essa mulher não pertence pra gente, joga ela pro lado de lá. Então, eu não consigo fazer o diálogo, porque quando eu falo que toda essa discussão sobre a mulher, sobre empoderamento feminino, falar em empoderamento no meio liberal, eu sou execrada, sou queimada viva. Então, onde é que eu pertenço? Qual é o meu lugar nessa discussão sobre mulher? Né, na política, eu não pertenço a nenhum lugar, então eu fico meio, quem sou eu? Eu preciso me empoderar de novo, eu preciso arrancar muitas forças para ter a coragem de, como mulher liberal, admitir que sou a favor de cotas, insisto, como instrumento provisório de inclusão. Perfeito. É um exemplo aqui, né, maravilhoso, a gente tem que guardar isso mesmo. Me conta do shift, da virada de chave de Cris Monteiro,
uma mulher ultra bem-sucedida no mercado financeiro, né, no corporativo, e de repente falar, poxa, eu vou para aquele outro lado de lá, que é a política, que era, imagino, algo bem distante da sua realidade, né? Me conta como é que você tomou essa decisão e quais foram, assim, os paradigmas que você foi desmanchando e derretendo na sua cabeça, que eu acho que isso é muito legal para a mulherada que brilha o olho pela política, mas que vai ter que fazer muitas mudanças na sua vida. Me conta. Então, acho que tudo começou. Primeiro, eu estava lá cuidando da minha vida, feliz, tinha uma carreira bacana. Eu costumo dizer, eu tinha poder, eu tinha remuneração, eu tinha prestígio, né? Eu era bem vista no lugar que eu estava e eu estava bem feliz. Começou desde das manifestações daqueles 30 centavos da passagem, aquilo foi um despertar para mim. Quando eu vi aquele monte de gente na rua, eu achei aquilo muito fascinante. Tá. Falei, gente, o que está acontecendo aqui? Olhei aquilo, me lembro que eu estava num evento, num hotel, na Marginal Pinheiros, eu vi aquilo, eu fiquei bem fascinada. Bom, aquilo veio, começou, né, depois alguns protestos, o pedido do impeachment da presidente Dilma, e eu comecei a protestar nas ruas. Comecei a ir para as ruas de forma voluntária. Não me juntei a nenhum dos movimentos, né? Mas comecei a ir. E aquilo foi crescendo dentro de mim e chegou um ponto onde, lá no banco, por exemplo, a gente tinha uma sala de almoço para a diretoria. Eu chegava para almoçar lá e o pessoal, lá vem a Cris, vai falar de política. Eu só falava de política, Bel. Né? E eu falava assim com meus colegas, o que você achou disso hoje? Conta, quem achava que tinha os caras que falavam de política e tal, falava, fala para mim o que está acontecendo, eu quero entender melhor. Aquilo foi criando em mim uma coisa. Bom, começou a entrar para minhas redes sociais o Partido Novo. E eu achei fascinante aquela história do Partido Novo, corte de privilégios, você é o protagonista da sua vida, projeto de longo prazo. Aquilo me fascinou de um jeito. Um dia ninguém conversou, ninguém pediu. Eu entrei no site do partido e me filiei. E é interessante porque eu me filiei, eu achava que filiada ao partido, eles iam me chamar para discutir política. Né? Aí eu vou lá e tal, preencho aquilo lá, ninguém me chama. Passado 1 mês e meio, 2 meses, eu mando um e-mail para dizer, olha, eu me filiei, ninguém me chamou. Aí eles falaram, obrigada pela sua filiação, né? A gente está contente e ninguém vai me chamar. Eu falei, fiquei tão decepcionada, não com o partido, mas assim, eu queria discutir política, eu queria entender o que estava acontecendo no país. Enfim e tal, e um dia, já era abril de 2018, eu estava viajando e entra um e-mail do partido, que depois que você filia, começa a entrar os e-mails, justamente com essa história, falou assim, olha, nós não conseguimos alcançar a cota de 30%, se não alcançarmos esses 30%, a gente vai ter que diminuir o número de homens. Você é filiada, mulher, não quer se filiar? Se você quer se filiar, se você quer se candidatar, clique aqui, tinha aquele botãozinho do clique aqui. Eu lá em Nova York, Bel, com o meu e-mail, li aquele e-mail enorme, eu cliquei. E aí quando você clica, você entra no mundo, aí você vai lá, preenche a ficha, paga a taxa, faz a prova. Era 9 horas da noite de uma quinta-feira e as inscrições fechavam na sexta-feira, às 5 horário do Brasil, 4 horários de Nova York. Eu passei a madrugada, porque tinha que fazer um vídeo que falava o seguinte, como eu vou obter votos, qual vai ser minha bandeira e por que eu quero ser candidata. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Eu passei a noite inteira, fiz uns 50 vídeos. Tinha que ser 2 minutos. Aí jogava fora. Bom, enfim. Que legal. Aí mando aquilo tudo, fecha aquilo tudo. E você sabe quando eu quero fazer essa... Quando você conhece uma pessoa e você dá uma paquerada e você sai com a pessoa e você fica achando, será que vai me ligar de novo? Eu fiquei assim, com esperando o partido me voltar. Ai, que maravilhoso. Sabe aquela coisa assim, será que eles vão me ligar? Será que eu passei? Né? E os caras não ligavam. Eu falei, acho que eles não gostaram de mim, né? Nossa, Cris. Nossa. Virei candidata, me passei, enfim, virei candidata em 2018. Acaba que eu fui pedir demissão. E meu chefe era um chefe inglês, ele falou, você está completamente louca, eu te conheço, eu sei como você quer mais responsabilidade, eu já tinha toda a América Latina, já tinha me dado Canadá, e eu falei, eu não quero mais responsabilidade, eu quero ir embora, eu sou candidata,
eu quero fazer algo pelo meu país. E aí, um pouco, é importante, a minha relação com a política até então tinha sido a típica relação da vasta maioria dos brasileiros. A cada 2 anos eu ia votar, e no caminho da urna eu pensava, em quem que eu vou votar? Tá, aquele comportamento mesmo passivo, né, de arquibancada, de assistir o que está acontecendo, não se vê ali. E falar, quem você votou? Ah, não sei. Quem que eu votei? Não sei. E eu me senti, acho que é bem importante isso, muito responsável pela circunstância que o país estava vivendo. Eu sou responsável pela situação atual. Eu resolvi tomar essa responsabilidade para mim. O fato de eu ter delegado o meu voto, que é tão importante, para alguém onde eu não pesquisei, não sabia quem era, não sabia se estava me representando, eu sou responsável pela situação que o país está vivendo. Eu falei, vamos acabar com essa palhaçada. Você vai lá, mocinha, e você vai ajudar, e você vai... né, eu tenho um networking de pessoas, eu falei, você vai ajudar a mudança que você quer que aconteça. Muito legal, que linda. Idealista, pulsou o idealista da Cris Monteiro. Ô Cris, e aí você tá no partido... Tem muita gente que fala que a questão também da baixa representação feminina na política é culpa ou é responsabilidade dos partidos políticos que a gente tem. Queria saber se você sentiu algum tipo de resistência no partido por ser mulher e como é que... me conta um pouco dessa história das candidatas laranja. Eu não senti nenhuma resistência. O partido, como eu disse, em 2018 não tinha alcançado a cota, tomou a posição correta. Com a maioria dos partidos, poderiam ter colocado as laranjas, né? O que são as laranjas? São candidatas que elas estão lá, enfim, e não fazem campanha, estão lá para ocupar, para fazerem as cotas. Então, aí uma crítica às cotas. Mas se a gente tem fiscalização, isso não deveria acontecer. E tem uma boa notícia. Em 2016, nós tivemos 14 mil mulheres que não tiveram um voto sequer, nem o delas mesmas. O que isso significa? Significa que elas nem sabiam que eram candidatas. Nem a mãe delas votou nelas, né? Esse número baixou para 6 mil agora, em 2020. Ou seja, ainda é um número absurdo de mulheres que não receberam um voto sequer. Mas diminuiu consideravelmente. Por quê? Porque a sociedade civil não está tolerando esse comportamento dos partidos. Eu não sofri resistência. Muito pelo contrário. O Partido Novo foi um dos partidos que... Aliás, é o partido que mais elegeu mulheres. Proporcionalmente, né? Então... Bacana isso. Sim. Agora, obviamente, os caciques políticos, em vez de fazerem o correto, que é incentivar, facilitar de certa forma, né, ajudar essas mulheres a tomarem decisões. Tem muita mulher, líder comunitárias, tem mulheres muito bacanas que provavelmente querem ser candidatas e não encontram espaço. Então, os líderes partidários devem sim fazer um trabalho para atrair essas mulheres, como o partido faz. O Partido Novo faz, né? Eu estou lá porque eu quero, né? Não é porque alguém botou meu nome na urna, de jeito nenhum. Então, existe sim um preconceito dos partidos mais tradicionais, e acho que a gente tem que malhar essa coisa dos caras botarem essas mulheres laranjas aí. Que história é essa? Tem que escancarar. Tem uma mulher que recebeu o custo-voto, né, como a gente chama, que é a quantidade de dinheiro recebido dividido pelo número de votos, o preço unitário do voto, essa mulher recebeu, sei lá, 500 mil reais e conseguiu 4 votos. É o dinheiro público indo pro ralo. Exato. Eu não sei se o número é exatamente isso, a gente pode checar, mas é uma coisa absurda. Ô, Cris, e vamos falar do mundo corporativo, da onde você traz toda essa experiência. Você estava contando que você também não tinha muitas referências femininas e a gente vê hoje os conselhos, os boards de empresas ainda com muito pouca mulher, né? Você acha que a gente tem bons exemplos que a gente devia se mirar? O que falta também, né? Ainda falta muito, Bel, mas eu também vejo progresso, tá? Então vamos lá. Eu acho que na iniciativa privada é muito mais fácil, porque o dinheiro privado, né, são os acionistas que resolvem. Então, por exemplo, tem um exemplo muito bom que tem acontecendo. A Goldman Sachs, que é um grande banco americano, ela tomou a decisão de não trabalhar em fazer a abertura da empresa, que é o chamado IPO, né, com empresas que não tenham mulheres no conselho. Então, assim, as grandes empresas procuram os grandes bancos de investimentos, a Goldman sendo uma delas. Quando a Goldman Sachs resolve
ela assim, vem uma empresa procura por ela para que ela assessore a abertura de capital na Bolsa de Valores, e a Bolsa assim, desculpe, eu não vou trabalhar com você. Volta para casa, coloca a mulher no seu conselho e vem falar comigo daqui a um tempo. Olha só. Isso é sensacional. Então, você já começa a ver esse movimento na iniciativa privada. Empresas que estão sólidas, que são grandes empresas, que podem forçar. Tem que forçar. Sabe, é forçando. Isso que a Goldman faz é forçando. Eu falei isso na minha campanha, mas saiu uma matéria de que os fundos de investimentos mais rentáveis são os fundos geridos por mulheres. Olha, é mesmo? É. Uau. Então, assim, é muito bacana isso. E por quê? A mulher é mais cautelosa, ela toma o risco correto. E, assim, o que é muito importante, eu gosto muito de falar isso, não existe uma cruzada contra o homem. Muito pelo contrário. A gente precisa da diversidade. Precisamos dos homens, precisamos das mulheres, precisamos dos homens negros, dos homens brancos, das mulheres negras, as pessoas com deficiência, pessoas com religiões diferentes. Essa cabeça diferente é o que faz com que o mundo seja melhor, né? Que represente melhor. Então eu vejo movimento na iniciativa privada, eu vi muito isso no JP Morgan, né? Discussões sobre assuntos. Eu liderei o grupo de mulheres no JP Morgan durante muito tempo aqui no Brasil, discutindo assuntos, trazia mulheres importantes quando vinham de Nova York para cá, colocava para falar com as mulheres brasileiras, qual a experiência delas, mulheres que... Eu, por exemplo, contratei mulher grávida no JP Morgan, eu promovi mulheres que estavam em licença maternidade, eu dei bônus maiores. Por quê? Porque era mulher? Não, porque a mulher trabalhou, merecia aquilo. A mulher está grávida, ela é a melhor candidata. Por que eu não vou contratar a mulher só porque está grávida? Não, vai vir. Então, contratei mulher grávida no México, contratei mulher grávida aqui. É bem importante falar isso. Eu tinha homem fazendo part-time. Olha, gente. Né? Tinha um sujeito que ele morava em Santos e ele passava o tempo aqui durante a semana e sexta-feira à noite ele ia para Santos. Quando chegava no verão, o trânsito para Santos é um horror. Eu chamo esse rapaz e falo assim, você não quer ir para Santos na quinta-feira e trabalhar de casa na sexta? Porque quinta-feira à noite o trânsito na Imigrantes é mais fácil. Porque eu observei aquele rapaz, ele ficava angustiado na sexta-feira. Gente, ir para lá no verão é um horror. Então aquele menino passou a fazer part-time. É um tratamento independente do gênero, né? Meritocracia. Meritocracia. É que assim, é óbvio, né, que na questão das mulheres, a mulher, como eu disse antes, ela fica mais com o cuidado dos filhos, então essa mulher precisa se perceber que ela tem a flexibilidade necessária. Mas se o mundo ficar melhor, o homem também vai precisar dessa flexibilidade. E por que não? A mulher tem 4 meses de licença maternidade e ela pode estender para 6. O homem tem 5 dias úteis. E para ele ter acho que 21, ele precisa fazer um curso de paternidade responsável. A legislação pressupõe que o homem é irresponsável para ficar com seu filho. O que acontece? O fato que a mulher tem 4 a 6 meses de licença maternidade, é óbvio que a carreira dela vai ser mais impactada do que a carreira do homem. E essa deveria ser uma discussão de fórum íntimo do casal. Né? Quem é que vai ficar? Óbvio, a mulher vai parir, ela tem que amamentar, mas passado o primeiro mês, mês e meio, ela já pode delegar isso para o marido. Ela pode tirar o leite, deixar lá e voltar ao trabalho. E o homem pode ficar cuidando do seu filho. Por que a gente pressupõe que o homem é irresponsável? E a gente sequestra do homem a sua paternidade. O homem perde muito. O homem moderno, ele pode desejar ficar com seu filho, ele pode desejar trocar a fralda do seu filho, enquanto a mulher está trabalhando. Quer dizer, a maternidade, isso é bem complicado que eu vou falar, a maternidade é uma construção social. Tá? Então, assim, essa coisa de que, claro, tem os hormônios e tal, isso é muito difícil de conversar, sabe? É um tabu enorme. Por que não deixar o homem, sabe, despertar a sua paternidade? Por que só dar ao pobre do homem 5 dias com seu filho? É um coitado. É verdade. Sabe, a gente sequestra um momento tão bonito. Ele pode ficar ali, sabe, beijando seu filhote também, que nem a mulher. A mulher tira o leite e ele pode dar uma mamadeira para esse filho. Por que não? Que história é essa? A gente precisa revolucionar, quebrar esse paradigma. Vamos falar de revolução, então? Qual é a revolução que a vereadora Cris Monteiro vai fazer na Câmara dos Vereadores
a partir do primeiro dia? Olha, durante a campanha, eu falei muito que meu compromisso era trabalho, né? É difícil, todo mundo promete tudo, promete creche, promete rua, promete iluminação e tal. Meu compromisso é trabalho, mas o meu trabalho eu vou trabalhar para a educação. Eu quero muito, muito, muito manter as escolas públicas, não é privatização de escola, mas trazer a gestão privada. A gente já tem exemplos muito positivos na saúde desse modelo. Existe uma resistência muito grande. A gente está vendo agora, a gente está em dezembro, como você falou, né? Está essa discussão do Fundeb aí de botar os recursos públicos em escolas privadas, perdão, os recursos do Fundeb nas escolas públicas, enfim, as escolas chamadas confessionais. Então existe um preconceito muito grande de que a religião. Gente, tem um monte de escola aí, Santo Américo, enfim, escolas que são religiosas e são escolas fantásticas, né? Enfim, é uma discussão também bem delicada, mas na minha gestão, se eu puder fazer com que a gente tenha gestão privada na escola pública, eu vou ser uma mulher muito feliz. A gente precisa, a qualidade do ensino no Brasil, e não é diferente aqui em São Paulo, ela é muito ruim. E é uma tragédia, eu também escrevi sobre isso. O que a gente está fazendo com essa geração, agora 2020, as escolas fechadas. Na Europa, a gente está vendo, tem uma segunda onda de Covid, Bel. O que eles fizeram? Fecharam bares, fecharam comércio, fecharam um monte de coisa, as escolas estão abertas. Aqui, a gente fecha a escola, abre shopping, abre bar, abre tudo. Não dá para entender. Né? Por que isso está acontecendo aqui? O que está por trás dessa história de escola fechada? É um ano perdido. Quer dizer, os filhos das minhas amigas, que, enfim, podem ter Wi-Fi, computador para todo mundo, foi muito difícil. Eu converso com elas e falo assim, foi dificílimo no começo, mas agora estão lá e as coisas estão andando. Eu conversei com o filho do funcionário do meu prédio e eles estão estudando por apostila. Alguns não estão nem estudando, não tem condição. É uma tragédia o que a gente está fazendo. É uma geração que perdeu o ano inteiro de estudo. Então, a gente precisa revolucionar, a gente precisa dar condições para todo mundo. Enquanto as pessoas não partirem do mesmo lugar, e esse mesmo lugar é educação de qualidade, a gente vai continuar construindo desigualdade. A pandemia mostrou isso para a gente. A gente já sabia, na realidade, a desigualdade. E a pandemia mostrou, né, escancarou isso, arrebentou na nossa cara. É um vexame. E se a gente não tiver a indignação necessária para sair gritando, falando sobre isso, a gente tem que... Podia ser meu filho. Podia ser seu filho, podia ser o filho de quem está nos assistindo. Pois é. Né? Quando eu vejo uma criança fora da escola, eu penso, podia ser um ente que eu amo. E não é. E por que eu não vou me indignar com isso? A gente precisa se indignar. Verdade. E vem cá, Cris, você tem lá uma colega de bancada, que é a vereadora Janaína Lima. Uma querida. E são mais 11 vereadoras eleitas. Vocês vão ter algum tipo de conversa, de voto em bloco? Como é que vocês vão começar aí o trabalho? Eu não sei exatamente como funciona. Eu sei que no Congresso tem a bancada feminina. Eu quero acreditar que aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo também tem a bancada feminina e não há dúvida de que eu quero conversar com todas as mulheres dessa bancada. Não importa a ideologia, nós somos mulheres, a gente precisa se unir. Eu falei que a mulher é do cuidado, né? Então vamos cuidar da educação juntas, vamos cuidar do meio ambiente juntos, vamos cuidar da cidade juntas. Não há porquê. Eu acho que todo mundo quer, né, melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida do cidadão. Por que não nos juntarmos nesse desejo de melhorar a vida das pessoas em geral, né? Das crianças na escola, né? Da zeladoria da cidade. Não há por que a gente não se juntar, enfim. E política é a arte do diálogo, é a arte da negociação, é o que pode... Eu sempre digo assim, melhor feito do que perfeito. Né? Se a gente der um passo agora, daqui mais adiante é outro passo. Eu quero me juntar com... Eu queria ouvir isso de você, porque é muito da personalidade, né, da pessoa. A Cris é a convergência. Para mim, você é a convergência em pessoa. Então, assim, vai ter sempre alguma agenda que vai ser sinérgica ali, independente da sigla, ou da ideologia, ou da visão de mundo que aquela outra colega traga, né? Então, encontrar esses pontos em comum, para mim,
é fundamental, né, no dia a dia. E eu te falei, né, quando eu era mais jovem, que eu estava buscando ali meu lugar ao sol, eu era uma mulher mais abrasiva. Óbvio que essa mulher abrasiva, mais competitiva, ela existe dentro de mim, mas eu consigo olhar para ela e chamá-la no momento certo. Eu quero compor. Eu hoje sou a mulher que eu quero compor, eu quero trazer para o meu lado, eu quero negociar. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa em pró da cidade, em pró da educação, eu vou abrir mão. Sabe, eu tô nesse lugar hoje, eu quero melhorar a vida das pessoas, Bel. Gente, olha esse brilho no olho. Me fala uma coisa, quem que te inspira? Mulher que te inspira? Vai, vamos... Alguém que... Deve ter várias, deve ter uma lista enorme, mas alguém que você ultimamente tem... A gente conversou um pouco sobre isso antes, né? E eu me lembro de uma... Eu fui fazer uma palestra um tempo atrás, e agora você perguntou, veio uma mulher que me inspira muito. E essa mulher, ela se chama Josefa. Ela trabalha comigo há 20 anos, mais de 20 anos. Essa é uma mulher que me inspira tremendamente. É uma mulher batalhadora, enfim, tá aqui, cuida da minha casa, cuida de mim, né? Me dá amor, afeto, cozinha para mim, cuida da minha roupa. Essa é uma mulher que me inspira muito. Essa mulher me viu chorando, me viu com momentos difíceis e estava ali do meu lado. A gente fala da mãe, da gente e tal. Óbvio que é minha mãe também, mas eu acho que a mãe é um lugar comum. Todo mundo tem a mãe, a avó, a tia. Uma mulher que me inspira através do trabalho, através do cuidado, uma mulher que eu olho e que agora com a pandemia está um pouco mais distante, essa mulher se chama Josefa. É uma entrega que não precisa ser de sangue, né? Não precisa. Ela cuidou de mim dos últimos 20 anos, e foram 20 anos muito importantes da minha vida. Eu vivia viajando. Ela é aquela mulher que eu falo assim, eu estava no banco, eu ia viajar de noite, pegar um avião. Jô, faz a minha mala. Uau. Pega aquele terninho, né? Eu chegava aqui, a mala estava pronta, Dona Cristina, isso. Ela está longe de mim, mas ela fala assim, eu estou aqui cozinhando, sou vegetariana, ela sabe que eu cozinho, cuida dos meus cachorros, cuida da minha casa. Josefa. Maravilhoso, adorei. E Cris, o último pedido que eu vou te fazer é uma referência de literatura, livro, filme, série, algo que você possa ir recomendar para as mulheres da Rede Luna. Olha, um filme que todas as mulheres deviam assistir chama-se As Sufragistas. Conta a história das mulheres que lutaram para que nós hoje vamos à urna votar, porque essas mulheres lutaram por nós. Como eu digo, o caminho pavimentado. E a gente não... Quando você já encontra o caminho pavimentado, você não dá tanto valor. Né? Então, como eu disse, eu vou lá na urna, vou lá e aperto o meu número que eu quero. Mas as sufragistas trabalharam, lutaram, foram presas. É uma história lindíssima, né? De mulheres que buscaram pavimentar o caminho para nós. Essa é uma dica que eu dou. Estava no Netflix, eu não sei se não está ainda, mas se procurar lá vai achar. E ontem me deram uma dica de um livro, que é um livro do Jim Collins, que em inglês chama From Good to Great, que é do bom ao melhor, acho que é isso, que fala de empresas que são boas empresas e empresas que são extraordinárias. E a pessoa que me indicou esse livro foi o Juan Vergara, foi apoiador da minha campanha. Ele adaptou os conceitos do livro para a vida pessoal dele. Olha, né? O que é ser uma pessoa boa, né? Um bom pai, um bom marido, um bom amigo, e ser um amigo extraordinário, um pai extraordinário, um filho extraordinário. Então eu recomendo esse livro, eu comecei a ler ontem, eu espero que seja bom. Muito bom. Cris, super obrigada pelo seu tempo, pelo papo. A gente podia ficar aqui mais um tempão, mas eu não vou mais te alugar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer, ou quem já conhece, dessa conversinha um pouco mais pessoal com a nossa vereadora, Cris Monteiro. Fiquem conosco, até a próxima semana. Obrigada.